Olá, bebezão. Vamos aqui à nossa aula 14, Introdução ao Estudo do MHS. A gente vai começar essa aula, bezão, pensando aqui em alguns detalhes do movimento circular. Primeira coisa que a gente vai pensar aqui, eu preciso que a gente lembre sempre do número de voltas como sendo uma volta. Então, a gente vai lembrar aqui de um valor do círculo. Número de voltas, eu quero que a gente pense em uma volta. Na hora que a gente der uma volta, eu preciso que a gente lembre do comprimento de uma circunferência, o perímetro de uma circunferência. Perímetro de uma circunferência vai ser 2πr. Aí eu vou ter o intervalo de tempo gasto para dar uma volta. O intervalo de tempo para dar uma volta a gente vai chamar de período, que eu vou representar aqui pelo tal. E toda vez que a gente der uma volta, nós vamos percorrer um ângulo de 360 graus, mas a gente vai usar em radianos. Então, toda vida que eu der uma volta, eu vou te falar que eu tenho 2π radianos. Eu preciso que a gente lembre desses valores aqui. Então, o nosso n, ele seria o número de voltas. O nosso ΔS seria o comprimento da circunferência. Eu vou te chamar de comprimento arco. O nosso tal vai ser o período, que corresponde ao tempo de uma volta, e o nosso delta phi, ele vai ser o espaço angular ou fase. Muito bem, então a gente vai precisar disso aqui para achar algumas grandezas do movimento circular. Imagina aqui a ideia de um relógio para a gente poder pensar, e aí eu vou ter o primeiro conceito, que é o período. Período, que é o tempo de uma volta, o período seria dado por quem? Pelo intervalo de tempo sobre o número de voltas. Lembrando, gente, a hora que a gente considera uma volta, o período é o próprio ΔT. Depois eu vou ter a frequência. A frequência já é o inverso, é o número de voltas dividido pelo tempo. Lembra, por favor, que frequência e período são inversamente proporcionais. Então, 1 sobre o período vai ser a nossa frequência. E como em 1 minuto a gente tem 60 segundos, na hora que eu tenho a frequência, eu vou ter o RPM, que é rotações por minuto, ou revoluções por minuto. Na hora que eu tenho o Hertz, eu vou ter revoluções por segundo, ou voltas por segundo. Bom, 1 minuto tem 60 segundos. Então, caso a gente tenha a frequência de 1 Hz, de uma volta por segundo, quando eu der uma volta por segundo, eu vou ter 60 voltas no minuto. Por isso que para passar de Hertz para RPM, eu multiplico por 60 e o processo inverso a gente divide. Meninada, já sei que frequência é o inverso do período, já sei que Hertz é rotação por segundo, RPM rotação por minuto, frequência é o inverso do período. E aí a gente vai pensar aqui a ideia de um veículo andando. Então, vou pensar aqui no pneu girando. Aí eu vou pensar aqui para você num ponto do pneu qualquer. Quando eu pensar no ponto do pneu aqui, eu vou ter que fazer a composição de dois movimentos. Eu vou estar com o movimento normal de translação, que é ele se deslocando. Então, eu vou ter a minha velocidade de translação, mas eu vou pensar que esse ponto do pneu também gira. Então, eu vou ter nossa velocidade angular ou pulsação. E aí eu vou me lembrar, quem é a velocidade escalar? É o espaço escalar dividido pelo tempo.
Analogamente, a velocidade angular vai ser o espaço angular dividido pelo tempo. Mas nós vamos combinar sempre em uma volta. Então, em uma volta, nós vamos percorrer 2 e r, e o tempo de uma volta eu chamo de período. Do mesmo jeito, a pulsação ou velocidade angular vai ser o ângulo de uma volta, 360 graus em radianos, 2π, pelo tempo de uma volta. E a gente vai chegar a duas deduções e aqui mais uma. Repara, 2π sobre t e aqui 2π sobre t. Isso é o ômega. Então, a primeira relação, velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Mas o inverso do período, 1 sobre período é frequência. Então, isso aqui vai ser 2π rf. Tchau, Augusto. Então, eu também posso dizer que a minha velocidade angular vai ser 2πf. Perfeito, eu preciso que você lembre desses valores aqui. Nosso V, a gente vai estar chamando de velocidade linear ou vetorial. Nosso ômega, velocidade angular ou pulsação, Besolino. Muito bem. Agora, todo movimento circular, ele obrigatoriamente, necessariamente, ele vai ter que ter uma aceleração que aponta para o centro, que é uma aceleração centrípeta. Não existe movimento curvilíneo sem a presença da aceleração centrípeta. Então, todas as vezes que a gente tiver um movimento curvilíneo, em qualquer instante que você olhe, você vai ter uma componente apontando para o centro. A nossa aceleração centrípeta ela vai ser dada por v ao quadrado sobre r, mas como v é ômega r, ela vai poder ser ômega 2r. Então, preciso que você lembre das equações de velocidade linear, de velocidade angular e de aceleração centrípeta. Bom, agora vamos fazer aqui um experimento mental. Imagina duas pessoas caminhando de mãos dadas, mas imagina agora que uma dessas pessoas é muito alta, mais de 2 metros, tipo um jogador de basquete, e a outra pessoa pequenininha, como uma criança ou uma anãzinha. Então, faz esse experimento mental, visualiza aí na tua mente um jogador de basquete andando de mãos dadas com uma anã. Quero que você pense nisso aqui. Eu quero um jogador de basquete. Esse jogador de basquete andando de mãos dadas com uma anãzinha. Nós vamos fazer isso para ter uma situação de acoplamento de polias. Se esses dois estão de mãos dadas, eles não podem ter velocidades diferentes, senão as mãos iam se soltar. Então, se estão de mãos dadas, necessariamente a velocidade da anãzinha tem que ser igual à velocidade do jogador de basquete. Mas mentaliza agora o movimento das pernas. Olha as pernas do cara altão, olha as pernas do jogador de basquete. E agora olha as pernas da anãzinha. A anãzinha está movimentando as pernas muito mais rápido do que o jogador de basquete. Aí, meninada, isso não é velocidade, não, é frequência. A frequência com que a anã vai mexer as pernas é maior do que a frequência do jogador de basquete. Mas eles têm que ter a mesma velocidade. Imagina também a ideia de um trator. Se a roda dianteira tivesse a velocidade diferente da traseira, nesse trator que eu tenho desenhado aí, eles iam se soltar. Então não dá, a velocidade tem que ser a mesma. Mas você vai lembrar para a gente que V é igual a ômega R. Então eu vou ter ômega RA igual a ômega B RB. Porém, o ômega é 2πf.
Então, 2π FA R de A vai ser igualzinho a 2π F de B R de B. Augusto, mas eu posso pegar esse 2π aqui, velho, e simplificar isso. Quando você fizer isso, você vai ter que frequência de A multiplicado pelo raio de A, por isso que a Nanzinha tem as pernas menores, seria equivalente ao raio, aí ela tem que ter uma frequência maior, ela tem que mexer as pernas mais rápido. Isso aqui vai ser F de B vezes o raio de B. Todas as vezes que você tiver acoplamento de polias, você também vai fazer isso. Se eu encurtar a correia e deixar um junto com o outro, velocidade que vai dar velocidade aqui comum é a velocidade da correia, ou da corrente. Agora, se eu tirar essa corrente, se eu tirar essa correia e encaixar um objeto no outro, observa que quando eu fizer isso, eu vou ter um acoplamento aqui por dentes. Não dá para um dente ser maior do que o outro, porque senão ela ia ficar afogada, ia ficar batendo. Então, os dentes têm que ser do mesmo tamanho. Logo, quando eu tiver uma situação aqui de uma polia dentada, eu vou dizer para você que o número de dentes vai ser proporcional ao raio. Então, meninada, em uma polia dentada, o número de dentes é proporcional ao raio. Então, quer dizer, nesse caso aí, que se eu fizer uma polia bem maior e ele não me der o raio, me der o número de dentes, eu posso usar o número de dentes como raio? Pode. Se ele disser que uma polia tem 10 dentes, você pode dizer que o raio dela é 10. Se outra polia tem 20 dentes, você vai dizer que o raio dela é 20, ou que o raio de um é o dobro da outra. Então, você pode fazer uma relação entre número de dentes e raio. Agora, situação 2. Imagina Dia dos Namorados, aquele filme da sessão da tarde, aquele filme bem romântico. Um casal com as duas mãos dadas, girando no parque. Quero que você pense nessa cena. Galerinha, eles estão de mãos dadas, eles estão com o eixo comum. Eles têm que estar girando juntos. A velocidade angular do rapaz tem que ser igualzinho à velocidade angular da moça. Porque se um deles parasse com os dois braços dados e o outro continuasse girando, ele ia deslocar o quadril. Então, necessariamente aí eles têm que estar com a mesma rotação. Então, quando eu tiver acoplamentos por um só eixo, em é igual é a velocidade angular. Repara aqui que eu estou tendo dois eixos separados. Quando eu tenho eixos separados, eu vou fazer FA igual a FB. Quando eu tiver o mesmo eixo, ômega A igual a ômega B. Mas, tio Augusto, V é ômega R. Então, ômega é V sobre R. VA sobre RA vai ser VB sobre RB. E aí, você vai usar isso aqui, bisão lindo, na hora que você tiver um só eixo. Tio Augusto, mas quando eu estou numa situação dessa aí, eu posso pensar que todo mundo tem a mesma velocidade de rotação, todo mundo tem a mesma velocidade angular. Mas se eu pegar pontos diferentes do disco, se eu tiver aqui a ideia, Bezão, de um disco, digamos que aqui seja um disco aqui com o eixo comum girando, e aí, nesse disco aqui, eu vou pensar para a gente em dois pontos desse disco.
Eu vou pensar num ponto B bem aqui na periferia e eu vou pensar para você, no mesmo alinhamento, num ponto A bem aqui. Esses dois pontos, eles estão girando juntos, que eles estão com um eixo comum. Sei lá, vamos botar o sentido de rotação para cá. Então, a velocidade angular dos dois vai ser igual. Mas a linear é dado por ômega R, só que o ômega é igual. Como o ômega é igual, o que é que eu percebo? Que a velocidade é proporcional ao raio, besão lindo. Velocidade linear. Então, quem vai ter a maior velocidade linear é quem tiver com o maior raio. Nesse caso aqui, apesar delas terem a mesma frequência, a mesma velocidade angular, a velocidade do ponto B é maior do que a velocidade do ponto A. Então, eles têm a mesma frequência, porém têm velocidades diferentes, porque o maior, se uma volta completa eu percorro 2πr e o r é maior, eu vou percorrer um espaço maior no mesmo tempo. B percorre um espaço maior no mesmo tempo de A. Como é que eu percorro um espaço maior no mesmo tempo? Se eu correr mais. Por isso que VB vai ser maior do que VA. Quando a gente tem acoplamento de polias, por exemplo, numa bicicleta, você vai pensar para a gente que, como eu tenho correia, as velocidades vão ser as mesmas. A velocidade da parte da frente, a velocidade da coroa é a mesma da catraca. Porém, o que é que acontece? Faz aquela analogia do jogador de basquete de mão dada com o anã, né, ou com o anão. Qual é a lógica aqui? A parte que tiver na frente vai conduzir a ideia da velocidade. Augusto, eu quero maior velocidade. Se eu quero menor velocidade, eu vou botar o jogador de basquete para sair arrastando o anã. Anã que se vire para acompanhar. Então, na hora que eu quiser maior velocidade, eu vou fazer a parte da frente maior e a parte de trás da bicicleta menor. Mas a anãzinha vai se lascar para poder acompanhar. Então ela vai fazer muito esforço. Não existe almoço grátis na natureza, eu vou gastar mais energia. Agora, pode ser que eu queira subir uma ladeira e eu quero menor esforço. Então eu vou deixar a anãzinha aí no passo dela. A anãzinha que vai conduzir agora. Nesse caso, se eu quero menor esforço, eu vou botar uma coroa menor e eu vou botar uma catraca maior. Aí eu também vou ter menor velocidade, eu perco em velocidade. Vamos aos exercícios? Ele diz que um brinquedo já conhecido há muito tempo é um carrinho construído por um carreteiro de linha, vela, uma liga elástica e um palito de churrasco, como mostra a figura. Suponha que o palito de churrasco tem um comprimento de 12 centímetros, de tal modo que 8 centímetros vai ficar de um lado e 4 centímetros dos 12 do outro. Aí a gente vai botar esse brinquedo para girar. Meninada linda, observa, eu tenho um só eixo. Um só eixo, a velocidade angular, eu vou chamar esse lado de A e vou chamar esse de B. A velocidade angular de A é igualzinha à velocidade angular de B. Eles têm que girar igual. Mas A está com um raio menor. Então, a velocidade linear de A é menor do que a de B. Quem vai dar a volta no espaço maior precisa correr mais. Vamos achar a resposta?
A velocidade angular é maior? Não, a velocidade angular é sempre igual. A velocidade linear é menor se eu considerar a extremidade maior? Não, se eu considerar a extremidade menor. A velocidade linear é a mesma? Não, é diferente. Então, a velocidade angular é a mesma para as duas extremidades do palito? É. A velocidade de rotação, quem domina é o eixo. Então, a velocidade angular é a mesma para os dois. E a velocidade angular é menor? É não, a velocidade angular é igual. Menina, segunda questão. Um disco de DVD gira com movimento circular uniforme, realizando 30 voltas por minuto. Minutos são 60 segundos. Aí eu quero, qual é a velocidade angular? Muito bem. Velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo. Eu vou dar 30 voltas. Em cada volta, eu percorro 2 π radianos. Então, eu vou ter 30 vezes 2 π radianos. Gastando quanto? 60 segundos. Então, eu vou ter 60 π radianos em 60 segundos. Quem é a velocidade angular? E radianos por segundo. Vamos à terceira. A figura a seguir ilustra um conjunto de duas polias que giram acopladas por uma correia que não desliza. A polia 2 tem um diâmetro 2 vezes maior que a polia 1. Tá, esse cara vai ter R e esse cara tem 2R. Se a polia 1 gira com uma frequência de 100 rotações por minuto, eu quero saber de você quem é a frequência da polia 2. Frequência angular, eu quero a ideia da frequência de rotação. Meninada, lembra que nós temos nessa questão dois eixos separados, o eixo da primeira polia e o eixo da segunda. Então, as velocidades é que são iguais. Velocidade da primeira é igual à velocidade da segunda. Como velocidade é 2πfr, o que é que eu vou ter? Frequência 1 vezes raio 1 igual a frequência 2 vezes raio 2. 100 vezes R vai ser F2 vezes 2R. Quem é o F2, Bezão? 50 rotações por minuto, letra D. Lembra da ideia do anão e do jogador de basquete? O anão vai mexer as pernas mais rápido do que o jogador de basquete. Então, a frequência do maior tem que ser menor. Vamos para mais uma. Duas polias A e B conectadas por um mesmo eixo são utilizadas para transportar verticalmente materiais embaixo, como representado na figura. Sendo que o raio da polia B é 2 vezes maior que o da polia A. A respeito da distância percorrida pelo balde da polia A, o que é que a gente pode afirmar? Meninada, essa galera aqui, ela vai ter que estar com a mesma velocidade angular. Então, VA sobre RA, que é a velocidade angular de B, vai ser VB sobre RB. VA sobre R vai ser VB sobre 2R. VA vale a metade de VB. Então, a distância percorrida por A no mesmo tempo tem que ser metade da distância percorrida por B. Então, A vai percorrer o quê? A metade da distância de B. Um abraço, bons estudos, até o próximo encontro, Bezão.